obrigado, bom dia a todos. É uma turma bacana aqui. Pessoal, muito bom dia, é um prazer estar aqui. Desde já agradeço a presença de todos. Vou falar um pouquinho sobre o processo de areia verde, a viabilidade desse processo de moldagem das fundições, que é o processo que na grande maioria da produção de fundidos mundial é o processo que é utilizado, é o processo de areia verde. Então, primeiramente quero falar um pouquinho da Kuttner, quem é essa empresa, o que fazemos, contar um pouquinho dessa história que eu acho que é interessante para quem ainda não conhece da Kuttner. É uma empresa alemã, ela foi fundada na Alemanha na década de 40. Nós temos algumas divisões que são a parte de siderurgia, fundição, reciclagem de não ferrosos e meio ambiente. Nós trabalhamos diretamente na área de fundição, então atendemos a fundição tanto em areia verde como na areia de resina. Depois do almoço vai ter a apresentação do Casemiro também aqui, especificamente sobre o processo no BEIC. A história da Kuttner, ela no Brasil chegou na década de 70, na época de milagre econômico. O Brasil tinha aí um crescimento muito grande e trouxe muita tecnologia na área da siderurgia e também na área de fundição. Muito propriamente no início, muito específico para areia verde, com preparação, recuperação de areia, e com o tempo a Kuttner foi expandindo o seu portfólio e hoje tem aí muitos fornecimentos que podemos partir desde uma engenharia até a implantação de uma fundição nova completa. Tá? Fatos relevantes, eu diria para vocês que em 2014 a Kuttner comprou a Savelli na Itália, linhas de moldagem, e no Brasil a antiga IMF em 2017, que passou a ser incorporado no grupo Kuttner do Brasil, e onde surgiu a Kuttner No Bake Solutions, que é a nossa KNBS de Piracicaba. No mundo todo, a Kuttner tem uma presença bastante forte, evidentemente na Europa, pela origem da empresa, ela tem uma presença muito marcante, mas temos também na América do Norte, nos Estados Unidos. No Brasil, nós somos responsáveis por todo o fornecimento na América do Sul e México, e também na Ásia e na África tem escritórios da Kuttner. Então, a gente tem uma presença global interessante e isso traz para nós uma possibilidade também de intercâmbio, de troca de informação, que agrega sempre para nós em projetos, em soluções para as fundições. Então, em Minas Gerais, nós estamos em Contagem, estamos aqui pertinho, né? E em Piracicaba, a nossa KNBS desde 2017. O que a Kuttner fornece para as fundições? Qual é o nosso negócio em termos de fornecimento de fundição? Na área de fusão, a gente, toda aquela preparação de carga e carregamento de forno, isso inclui ponte rolante, carros de carregamento, incluindo já sistemas de exaustão, porque a gente já promove coifas para o forno que sejam adaptáveis aos carros de carregamento. Então a gente consegue uma solução bem integrada, e aquilo que inclusive o Fernando falou hoje de manhã aqui, não adianta simplesmente ter um forno bom, um forno rápido. Você precisa ter os periféricos, você precisa ter esse conjunto todo muito bem dimensionado lá na aquisição, lá no início, para que você tenha toda a agilidade na fundição. Isso vai trazer produtividade para você, e também a questão de segurança. Porque quando você tem um sistema de carga desse aqui, e aqui a gente mostra rapidamente ponte rolante com canguru, eletroímãs e carro, isso faz com que você diminua muito, de uma forma muito intensa, o número de operadores nessa atividade. Então, quando você vê fundições hoje que tem lá vários operadores, e ali é uma condição difícil, inclusive, de trabalho.
né? Mas quero trazer a possibilidade da gente repensar algumas coisas. Claro, nem tudo dá para fazer com grau de automação 100%, mas pode ter certeza, e a gente tem engenharia para isso, a gente tem experiência e projetos que pode agregar para qualquer fundição, independente se é um forno grande, se é um forno pequeno, se esse forno tem um painel atrás, um painel embaixo, a gente consegue pensar e dimensionar isso de uma forma mais produtiva possível. A área de moldagem e desmoldagem, a preparação e recuperação de areia, então a gente consegue fornecer todo o sistema de recuperação e preparação de areia, e vocês vão ver lá na frente, a gente trata isso de uma maneira bem específica, cada processo. Uma coisa é recuperar areia, um segundo processo é você preparar essa areia com as suas particularidades, tá? Inclusive a gente pode fornecer também os sistemas de desmoldagem e até resfriamento de peças. Muitas vezes temos clientes que a peça, com todo o resfriamento de molde, ela ainda sai quente e ele não tem área, ele não pode ficar com peças paradas esperando resfriar ao tempo. A gente consegue promover equipamentos de resfriamento de peça. Meio ambiente, essa é uma questão bem interessante e a gente é muito forte. Nós temos inclusive uma divisão específica na Kotler para meio ambiente, pessoal que coordena todos os sistemas de exaustão. E quando a gente fala em sistema de exaustão, aqui existe muita particularidade, muito principalmente nas fundições, porque quando você vai captar um gás de um forno, ele tem a sua particularidade. Quando você vai captar no sistema de areia, é outro. Quando você vai captar na desmoldagem, tem umidade, já é uma outra, é um outro conceito. Então, a gente tem aí uma condição de oferecer para as fundições sistemas de captação e filtragem com uma eficiência muito boa. E, como eu falei, a gente pode fornecer desde uma engenharia até uma consultoria, um gerenciamento de uma fundição nova, completa. Então, muitas vezes a gente é chamado para fazer um estudo de uma expansão. Isso é muito comum, né? O pessoal quer colocar uma linha nova, quer melhorar uma capacidade de uma central de areia. Antes de querer vender qualquer equipamento ou trazer uma solução que muitas vezes as pessoas acham que já está concebida, a gente faz um estudo, a gente faz uma simulação, a gente faz um cálculo daquilo que realmente é necessário para que você não gaste dinheiro e depois não tenha o retorno que foi objetivado. O que você precisa de instalação para que você tenha um sistema de areia verde completo na sua empresa? Claro, a viabilidade desse processo, hoje vocês vão ver, ele tem algumas características que o torna viável. Basicamente, se precisa ter uma central de areia, onde você tenha o retorno da areia tratado, você precisa ter temperatura, você precisa ter limpeza nessa areia, você precisa trazer isso para um misturador para se fazer a preparação de areia, colocar isso numa linha de moldagem, que pode ser uma linha com caixa, uma linha sem caixa, pode ser até uma moldagem manual, mas o conceito é sempre o mesmo. Você precisa tratar essa areia, deixar essa areia numa condição de uso, para que você possa utilizar na sua linha de moldagem. E aí, resfriamento, você tem a desmoldagem, que pode ser uma desmoldagem por tambor, pode ser uma desmoldagem vibratória. Para cada caso se estuda a melhor solução, e aquilo muito particular de cada empresa. Não é porque já foi falado que uma empresa tem lá um conceito que para ela é ótimo, que na sua fundição também vai funcionar da mesma forma. Então a gente faz um estudo muito detalhado do mix de produção, daquilo que você precisa, daquilo que é a sua capacidade de produção, para que a gente possa dimensionar e fornecer o equipamento para você. Então esse processo de areia verde,
ele é um processo, na verdade, que ele tem algumas componentes que o tornam muito viável em termos de produção, né? Por exemplo, os recursos minerais. A base desse processo, o que é? É a areia, a bentonita e o pó de carvão como um recurso mineral, evidentemente com água, né? Então isso traz uma possibilidade de custo muito interessante. E esses recursos minerais, se analisar ao redor do mundo, eles são abundantes, tá? O processo Areia Verde tem essa componente de trazer esse impacto, né? Tanto para o meio ambiente, que vai ser um impacto de pouca agressividade, mas ele tem nos recursos minerais uma mudança muito grande em minas, em minas de carvão, no próprio mineral que é a bentonita, que é o grande aglomerante da areia, é a bentonita. As características desse processo é que fazem com que ele seja um processo muito usado mundialmente, porque ele tem uma versatilidade muito alta. Você pode produzir uma peça pequena, uma peça média, uma peça grande, e ele te dá condição de uma moldagem automática. Isso faz com que, se você tem séries grandes, se você precisa larga produção, você consegue com esse processo ter essa capacidade. Então ele produz alta produtividade com baixo custo de produção. Quando você compara o custo de produção de um processo desse, que vai ter areia, bentonita, pó de carvão e água, com produtos onde o aglomerante é a resina, o custo de operação desse processo, ele é bem menor. Evidentemente, ele tem no investimento inicial um custo maior. Então hoje, se você vai fazer uma linha de moldagem, e você compara os dois processos, né? Uma linha de moldagem, uma central de areia, uma fundição para você produzir areia verde, ela se torna um investimento maior do que um investimento na areia resina. Porém, no tempo, no custo de produção, você tem um ganho bem interessante. Claro, cada um vai ter que entender as suas características, os seus objetivos, para entender o que é melhor para cada um. E esse estudo a gente ajuda a fazer. A gente não faz sozinho, evidentemente. Quando a gente fornece uma engenharia, isso eu acho até importante falar, muitas vezes, como nós temos agora alguns projetos, tem, por exemplo, a intenção de fazer uma fundição nova. Então, nós entramos inicialmente com esses estudos. É o que a gente chama de engenharia conceitual. A gente consegue fornecer esse estudo, evidentemente isso é junto com o próprio cliente, pegando as informações do cliente. Então se estabelece o conceito dessa fundição. Posteriormente, nós vamos trabalhar evoluindo nesse conceito para uma engenharia básica, onde já se faz um layout mais adiantado, dentro daquele conceito que foi estabelecido, onde se fazem as especificações dos equipamentos, capacidades, e posteriormente isso vai ser a base para uma engenharia detalhada. Então esse é um trabalho bem interessante e que a gente tem percebido que no final traz um benefício em termos de custo muito interessante. Porque muitas vezes o dono da empresa lá tem uma ideia, ele pensava de um jeito e a coisa muitas vezes não é exatamente como ele pensava. Apenas com ajustes você consegue fazer uma coisa mais produtiva e podendo inclusive reduzir o investimento inicial. Outra questão interessante é a questão ambiental. No processo de areia verde, né, por ele não ter a química das resinas, ele facilmente, com uma captação, com exaustão, filtragem, você consegue já dar uma condição ambiental para essa instalação bem interessante, e você consegue ter a recuperação mecânica dessa areia. Você
praticamente 98% você recupera, porque ela volta no sistema. Você vai tirar uma parte de finos que são danificados no processo, e existe a possibilidade da regeneração, e você tem que considerar aqui que esse descarte ele é mínimo no total do ciclo de produção. Então, é um processo que ele tem recursos minerais, as características e as questões ambientais que deixam esse processo bastante viável. O que a gente faz quando precisa ter o processo e precisamos ter o que nós chamamos de unidade de central de areia? Tá? Nós consideramos que isso é uma estrutura para o recebimento, transporte e armazenagem dos insumos, onde nós temos dois processos principais. O primeiro processo é a preparação da areia, é a mistura, é a adição dos aglomerantes e tal. E o segundo processo nessa unidade da central de areia é o que nós chamamos de recuperação de areia. É tornar essa areia após o vazamento, após o resfriamento do molde, ela em condição novamente de ser usada. É isso que a gente vai detalhar um pouquinho para vocês aqui e mostrar quais são os equipamentos que nós temos dentro do nosso fornecimento para que a gente consiga atingir esses processos com a maior qualidade. Então, o que nós queremos numa preparação de areia? Falando do processo de preparação da areia, nós queremos a moldabilidade. Nós queremos deixar essa areia, independente da máquina de moldagem, na melhor condição possível de moldabilidade, né? Para isso, nós precisamos ter nessa areia a plasticidade, refratariedade, permeabilidade e colapsibilidade. Vejam que a gente exige bastante, a gente quer bastante coisa dessa areia. A gente quer uma resistência, a gente quer uma resistência mecânica, a gente quer que ela resista a uma temperatura. Vou vazar lá um metal a 1400 e alguma coisa, então ela precisa ter esse suporte, ela precisa ter uma permeabilidade que dê condição da saída desse gás, porque se não tiver, você vai ter gás na peça, e isso é problema, isso é refúgio, né? E nós precisamos ter a colapsibilidade, que é aquela propriedade dela desmoldar com facilidade na hora que nós precisamos tirar a peça. Então, é um ciclo onde você exige bastante dessa areia. Então, evidentemente, você precisa ter insumos de qualidade, mas você precisa ter equipamentos de qualidade, de performance, para que você consiga ter essas características aqui. E para isso, evidentemente, um processo desse tão complexo, com tantas variáveis, você precisa no mínimo fazer alguns controles dessa areia. O teu laboratório ou até um processo online, você precisa estar controlando a granulometria dessa areia, porque isso tem impacto naquelas características que foi falado lá atrás. Você precisa ter um controle do RCV, RTU, da compactabilidade, né? Que é muito em função da tua linha de moldagem, do tipo da tua máquina, mas isso precisa ser controlado direto. A permeabilidade argilativa, no mínimo você precisaria estar controlando isso, talvez até finos inertes também, para que você tivesse uma ideia de como é que está todo o teu sistema. Então, assim, o processo, ele te dá condição de você produzir peças em escala, com qualidade, mas depende também de você, de ter os equipamentos e ter os controles que façam com que o teu processo seja um processo robusto, um processo estável. Então, falando na preparação da areia, um dos principais componentes desse processo é o misturador da areia, né? A Kuttner, no Brasil, nós produzimos o misturador Speedmüller. Alguém aqui trabalha em fundição com esse misturador? Que não. Mas nós temos na região de Divinópolis e Cláudio aqui alguns, e ele tem uma particularidade muito interessante, porque ele trabalha com mós horizontais.
tá? Desde um misturador pequeno para 10 toneladas ou até um misturador maior para 130 toneladas por hora. Ele traz uma dinâmica de mistura muito interessante, de maneira que um ciclo, para se ter uma ideia, de 90 segundos, você tem uma batelada pronta para você alimentar uma linha de moldagem. Tá? A gente vai falando um pouquinho mais disso aqui. Mas o misturador, ele é o grande componente desse processo de mistura. Tá? Se você não tem um misturador bom, se você não tem um insumo de qualidade, você não vai conseguir ter aquela qualidade na areia que vai resultar numa moldabilidade como a gente precisa. Esse misturador, ele tem umas particularidades que é o seguinte: os aditivos, eles não entram por cima, eles são injetados. Eu vou mostrar depois como é que funciona um gráfico dessa mistura, mas eles são injetados já na massa úmida. Tá? Então é tão interessante que o primeiro componente a entrar no misturador é a água. Às vezes eu falo isso, o pessoal estranha, mas a água? Sim. E isso tem um efeito muito interessante, desde a própria limpeza, o fluxo desse componente interno. Quer dizer, você não vai ter areia seca atritando com raspador, com parte mecânica. Vem areia de retorno, areia nova. Depois de umidificado é que a bentonita e o pó de carvão entram pela lateral, injetado nessa massa. Isso é tão interessante que tem fundição, inclusive, que tem tipos diferentes de misturador e já fizeram cálculos do grau da performance da mistura. E aqui você tem uma performance melhor. Por quê? Quando você adiciona um aditivo, e a bentonita, você sabe, é aquele pó, se ele encontra já uma massa úmida, ele já começa a agregar. E esse misturador, deixa eu até voltar aqui, isso aqui girando faz com que a movimentação dessa areia proporcione uma condição muito intensa do envolvimento do grão de areia pela bentonita, né? Além da mó exercer uma força contra a lateral do misturador que faz com que essa massa abra. Então, seria a mesma analogia daquela massa de bolo, não somente misturar numa batedeira para ter aquilo homogêneo. Além disso, fazer com que, com uma espátula, você estivesse abrindo a massa. Isso faz com que o tempo de mistura pode ser reduzido e o percentual dos aditivos sejam também reduzidos. No final das contas, tudo isso é custo e traz vantagens. Aqui só para ter uma ideia, como é que funciona o ciclo de mistura de um misturador Spiegmüller. Primeiro entra a água, depois vem as areias, somente depois os aditivos, existe aí a dispersão e só depois que isso se mistura completamente e fica em torno de 70, 80 segundos, para que então, quando completar os 90 segundos desde a entrada, você tenha uma mistura pronta, com qualidade, para atender a tua linha de moldagem. A água, ela é muito interessante porque ela é dosada eletronicamente e ela entra por baixo no misturador. Claro que hoje existem também controladores de compactabilidade que são controles online. Para cada mistura, o controlador pega uma amostra e processa os dados de temperatura, umidade dessa areia e verifica que grau de compactabilidade existe. E aí ele processa a adição da água em função daquela compactabilidade que você especificou. Então tudo isso são controles que não dependem de homem, que podem ser automáticos e que te dá uma condição depois de qualidade de areia muito, muito interessante. Adição da areia nova, tudo com células de pesagem, né? A areia nova e a areia de retorno. Os aditivos também são dosados,
dosados e pesados, e eles são injetados então nessa massa já úmida, como eu mostrei naquele desenho, são injetados por baixo. Outra coisa muito importante, ainda falando nesse processo de preparação de areia, é como você vai acondicionar essa areia, como é que você vai fazer um silo e como você vai fazer esse transporte dessa areia, né? O transporte da areia é um negócio tão interessante que, se você não fizer bem feito, você vai ter problema, você vai ter areia caindo, e isso tudo é desperdício e custo. Falei da preparação da areia, vamos falar ainda do segundo processo, que é a recuperação da areia. O que nós queremos na recuperação da areia? Nós queremos ter uma condição de reuso, nós queremos que essa areia que já moldou, que já fundiu, que vai retornar, que ela tenha a mesma condição de voltar para o misturador. Para isso nós precisamos fazer limpeza, nós precisamos ter um controle de granulometria, temperatura e umidade. Tá? No sistema de recuperação de areia, desde a captação da areia lá na máquina de moldagem, já é pensado para que essa areia que caia tenha como você ter um transportador por baixo e ela volte para o sistema de recuperação. A limpeza são separadores magnéticos, são polias magnéticas, são peneiras, de maneira que toda parte daquilo que ainda tiver de metálico tem que ser extraído, pedaços de macho, pedaços de luva, tudo isso tem que sair para que você possa ter uma areia limpa. Resfriamento de areia, isso aqui é importantíssimo. Ninguém consegue ter qualidade no fundido se não tiver uma temperatura de areia condizente com a tua preparação e a tua moldagem. Para isso, a gente oferece no mercado dois tipos basicamente de resfriador de areia. Esse que é um leito fluidizado, onde a areia quente entra pela parte superior, o ar é insuflado, existe um spray de água, porque a troca térmica é pela água, então essa temperatura ela vai sair como o vapor dessa água, e um sistema de exaustão dimensionado para essa capacidade. Isso aqui tem um efeito muito benéfico, e muitas fundições têm esse tipo, e quem não tem, precisa pensar em ter, desde que, evidentemente, tenha problema de temperatura. O outro sistema é um sistema pré-mix. Ele é um sistema que entra e ele se movimenta dentro desse resfriador, deixando mais homogênea essa areia. Então aqui eu tenho uma condição de temperatura e de deixar essa areia o mais homogênea possível. Inclusive eu posso já aqui adicionar a bentonita para que eu comece a fazer uma ativação dessa bentonita já preparando lá para a mistura. Por isso que a gente chama esse equipamento de resfriador pré-mix. Transporte e armazenagem, né, da recuperação de areia, isso é importante. Já se prevendo sempre, aonde tem transferência de areia, já se prevê uma captação e o transporte para um filtro, isso é importantíssimo. Bom, esses dois processos, a preparação de areia e a recuperação de areia, a gente faz isso se comunicar e começa a trabalhar com aquilo que é informação relevante desses processos. Isso tudo é percebido lá na engenharia, lá no início do dimensionamento, quando se faz um fluxograma e se entende aquela areia aonde ela entra e aonde ela sai. E aqui a gente consegue estabelecer junto com o cliente qual é o nível de automação que nós queremos para essa planta. Nós podemos pegar apenas a informação no nível de campo, podemos levar para nível de controle ou até a nível de supervisão, onde podemos ter relatórios gerenciais, já tem aqui uma interação com o sistema de estoque. Então tudo isso depende daquilo que se quer e aquilo que se pode fazer dentro de uma fundição. Novamente aqui explicando os níveis de automação. O supervisório numa sala de comando,
Hoje, uma central de areia fica apenas uma pessoa na sala de comando, controlando, e ele tem todas as informações no supervisório de todo esse fluxo e equipamento, de maneira que se um transportador deu algum problema e ele parar, nós temos alerta que mostra para ele onde é que está o problema, então não tem aquele negócio de ficar procurando onde é que está o problema. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque o meu tempo já está encerrado. Então, basicamente era isso. Estou à disposição, se alguém precisar depois de alguma informação, por favor, estamos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.